Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos! Eu sou o Thiago, esse aqui é o Vale a Pena Ler, e hoje mais uma vez nós vamos falar da minha escritora preferida aqui de todo mundo, que é a Agatha Christie, e hoje eu vou contar pra vocês O Assassinato no Campo de Golfe. O Assassinato no Campo de Golfe é o terceiro livro da Agatha Christie e foi escrito no ano de 1923. É o retorno do Poirot, seu personagem principal, que havia aparecido no primeiro livro. No segundo nós não temos o Poirot, temos lá a Tuppence e o Tommy, e agora o Poirot volta no terceiro livro com uma nova trama envolvendo aí muito mistério e mais uma vez um assassinato numa mansão, tá? Então vamos comentar um pouquinho aí sobre esse livro. Para começar, Poirot estava lá na sua casa, entediado, não sem muita coisa para fazer, né? Várias histórias começam mais ou menos assim, e ele abrindo cartas, chegando algumas cartas e tudo meio inútil, nada que fizesse as suas células cinzentas piscarem e quererem desvendar aí algum mistério. Até que, numa dessas cartas, ele acaba descobrindo que tinha um senhor que morava numa mansão, que estava meio apavorado, contou umas coisas meio aleatórias, umas coisas meio sem sentido, me ensinou lá a América do Sul, e isso fez o Poirot ficar curioso e ele resolveu ir investigar. Chegando na mansão, logo de cara, ele vê um monte de policial, os carros de polícia, os policiais todos cercando a casa, e quando ele entra, né, consegue passar pela grade, pelo portão, junto com seu amigo Hastings, que também está presente nesse livro, eles acabam descobrindo que esse senhor já havia morrido. Então, havia chego tarde demais. E aí começa todo o mistério, todo o suspense desse livro. Esse senhor, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, morava nessa mansão, em volta dessa mansão tinha um campo de golfe. E é bem nesse local onde o senhor foi encontrado morto. Então por isso, daí o nome do livro, Assassinato no Campo de Golfe. Porém, o livro é cheio de reviravoltas. Como a história se passa basicamente nessa mansão, o Poirot começa a investigar todo mundo que estava ali, né? O mordomo, a empregada, a esposa, que também é bem suspeita por sinal, e cada hora ela inventa uma história, as coisas são contadas de formas diferentes. E o Hastings, outra coisa bem legal desse livro é que ele acaba ficando meio que do lado do outro policial da história. Tem um policial que está ali meio metido, né, achando que já sabe de tudo e que os métodos do Poirot não vão funcionar. Então o Hastings acaba ficando ali meio indeciso em quem ele confia, porque ele ainda não acredita assim fielmente no seu amigo Poirot. Ele acha os seus métodos meio suspeitos, ele não consegue entender como que o Poirot consegue descobrir os crimes assim apenas usando a mente. E o outro policial não, né, vai quase que com uma lupinha ali olhando para o chão procurando alguma coisa. O Hastings também nessa história é muito divertido, que ele acaba se apaixonando por uma das personagens da história, cegamente, até chega a pedir em casamento, né? Acabou de conhecer a moça e já se apaixona assim, queria passar o resto da vida com ela. Inclusive, um detalhe, ele acaba mentindo, ele acaba achando que a moça que ele estava apaixonada era a assassina da história, porque tudo indicava para ela. Ele acaba contando, não contando isso pro Poirot, né, acaba encobrindo essa parte aí, mas o Poirot acaba descobrindo, ele já sabia de tudo na verdade, e é bem legal uma cena que ele invade o quarto onde eles estão, né, tipo derrubando a porta, passando um por cima do outro, e o Hastings tem que segurar o Poirot lá para que a moça consiga fugir. Mas depois tem uma outra reviravolta no fim e a gente acaba descobrindo que ela na verdade não era a assassina, tá bom? Além disso, tem outras pessoas suspeitas, não apenas aqueles que moram dentro da mansão, mas todo o entorno ali daquela casa. Temos uma senhora, uma vizinha, ela é descrita parecida com uma bruxa, de tão maléfica ou esquisita que essa senhora é, porém tem uma filha muito bela, muito bonita também, que também estava envolto, e bem na noite da mansão, esses personagens, bem na noite do assassinato, esses personagens haviam ido até a mansão, aumentando o leque aí de suspeitos então. Mas é claro, o Poirot, né, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência e sorte também, ele acaba descobrindo quem era o verdadeiro assassino, que na verdade era o morto, o próprio morto havia manipulado, né, ele era foragido da polícia e ele tinha uma identidade falsa, ele tentou forjar a sua própria morte, para justamente se livrar da vizinha, que sabia de tudo isso e estava chantageando ele ali, fazendo ele pagar uma fortuna a cada vez que ela ia até a sua mansão lá cobrar esse silêncio. Porém, deu errado esse plano e ele acaba morrendo de verdade, né? Então tem toda uma trama, muita gente encobrindo ali a verdade, a esposa falou que pessoas encapuzadas invadiram a mansão, várias coisas assim acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica meio perdido sem saber em quem acreditar, mas no fim, é claro, tudo é revelado brilhantemente lá pelo Poirot e tudo se encaixa, tudo faz sentido. Se a gente voltar a ler esse livro uma segunda vez, né,
Espero que alguns de vocês possam fazer isso, daí a gente vai ver, nossa, realmente fazia sentido o tempo todo, mas a princípio ali, à primeira vista, é uma bagunça, mas o final é surpreendente e a história em si é muito bem escrita, é uma aventura assim sensacional, é um suspense, né, bem tranquilo, com leve pitada ali de comédia também, tá bom? Então, super recomendo que vocês leiam Assassinato no Campo de Golfe, o segundo livro, na verdade o terceiro livro de Agatha Christie, escrito em 1923, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu, estamos de volta semana que vem com mais um resumo, com mais uma conversa aqui sobre outro livro, tá bom? Aguardo vocês e tchau, valeu!